Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais impressionantes sobre superação e sucesso. A gente encontra ela lá em Gênesis, no capítulo 39. A trajetória de José é de verdade um estudo de caso surpreendente sobre como a presença de Deus pode se manifestar nos lugares mais improváveis e sombrios que a gente possa imaginar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento. A gente busca fórmulas, estratégias, hábitos, mas e se a resposta não estiver exatamente onde a gente costuma procurar? Parece até loucura, não é mesmo? A história de José simplesmente vira de cabeça para baixo tudo o que a gente pensa sobre sucesso. Vamos entender juntos como os piores momentos da vida dele se tornaram, na verdade, a base para sua maior conquista. Primeiro, vamos entender o cenário, porque a situação de José era simplesmente terrível. Não era só uma fase ruim, não. Estamos falando de um ambiente completamente hostil, onde ele estava longe de tudo e de todos que conhecia. O Egito daquela época era uma sociedade super hierarquizada. O faraó era visto como um deus, e o sistema todo funcionava na base da exploração, principalmente de estrangeiros. É nesse lugar que José, um jovem hebreu vendido como escravo, vai parar. Ele não era ninguém ali, estava de fato completamente sozinho. É aqui que a história tem uma virada de chave. O texto repete essa frase várias vezes, quase como um refrão. E teologicamente é essa afirmação que explica tudo o que acontece a seguir. Apesar de todo o isolamento, de todo o sofrimento, ele não estava abandonado. Essa é a verdadeira base da resiliência e do sucesso dele. E o interessante é que a vida de José se desenrola num padrão bem claro. Não é uma subida em linha reta, nem uma queda sem fim. É um ciclo de ascensão, queda e uma nova ascensão. Quase como se uma mão soberana estivesse guiando todos os eventos por trás das cortinas. Então, mesmo sendo escravo, José começa a se destacar. Ele é comprado por Potifar, um cara importante, um oficial do faraó, e tudo que José toca prospera. O ponto crucial aqui é que o sucesso dele era tão óbvio, tão evidente, que até Potifar, que era egípcio, percebeu que a bênção de Deus estava sobre ele. Por causa de José, a casa toda de Potifar foi abençoada. Mas é como dizem, né? Com a exaltação vem a provação. Bem no auge da sua responsabilidade, quando ele tinha confiança total do seu senhor, José encara um teste moral gigantesco. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo e isso coloca em risco absolutamente tudo o que ele tinha conquistado. E a resposta de José, nossa, é muito poderosa. Ele não está pensando só na traição contra Potifar. A maior preocupação dele é como eu faria um mal tão grande e pecaria contra Deus. Isso mostra um caráter forjado na convicção, mesmo numa terra estranha, sem ninguém da família por perto para fiscalizar, a integridade dele era completa. E por fazer a coisa certa, ele sofre. A esposa de Potifar, rejeitada, o acusa falsamente usando a veste dele como prova. É uma ironia muito trágica. Assim como os irmãos usaram a túnica dele para enganar o pai, agora, de novo, uma veste é usada para selar um destino injusto, a prisão. E olha só, lá vem o refrão de novo. No fundo do poço, literalmente na prisão, o texto reafirma: a presença de Deus não o abandonou. Isso é fundamental. O favor de Deus não livrou José da injustiça, mas o sustentou dentro dela. E o padrão se repete. Assim como aconteceu na casa de Potifar, a bênção de Deus sobre José fica clara para o carcereiro. E de repente, o prisioneiro José está administrando a prisão inteira. Ele é exaltado mais uma vez, mesmo nas circunstâncias mais limitadas possíveis. Agora vamos dar um passo além. A história de José não é vista por muitos apenas como uma narrativa de superação. Ela é entendida também como uma espécie de prenúncio, uma prefiguração de uma história ainda maior que viria. Os paralelos são realmente impressionantes. A rejeição pelos próprios irmãos, a falsa acusação, a humilhação e, no fim, a exaltação a uma posição de autoridade que traz salvação para muitos. Dentro dessa perspectiva teológica, o sofrimento de José e sua ascensão para salvar o povo da fome são um eco do Evangelho. A salvação que vem através do sofrimento e da ressurreição de Cristo. Tá, mas e aí? O que essa história tão antiga pode nos ensinar hoje, na nossa vida? Vamos tirar daqui algumas lições bem práticas e profundas. Essas são as ideias centrais. A presença de Deus não garante a ausência de sofrimento, mas promete companhia nele. A integridade de José nos desafia a viver de forma correta, não por medo de sermos pegos, mas por honra a Deus. A resiliência dele mostra que a fé pode nos sustentar. E, por fim, sua vida inteira prova que nenhum poço, nenhuma prisão e nenhuma acusação falsa podem impedir o propósito maior de Deus.
E essa frase, dita pelo próprio José aos seus irmãos muitos anos depois, resume tudo perfeitamente. É o reconhecimento de que, por trás da maldade humana, por trás das circunstâncias dolorosas, uma soberania divina estava trabalhando o tempo todo para transformar tudo aquilo em um bem muito maior. É a perspectiva final de todo o sofrimento dele. E, para fechar, fica essa reflexão. A história de José nos convida a reavaliar as nossas próprias dificuldades. Ela sugere que talvez os momentos mais difíceis não sejam o fim da história, mas o meio do caminho, a preparação para um propósito que, por enquanto, a gente ainda não consegue enxergar.